Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiando, eu tô aqui para uma revisão Enem 2024. Alguns aspectos fundamentais para você que vai prestar a prova do Enem. Primeira coisa, antes de eu falar dos temas, antes de eu falar de alguns aspectos mais gerais, algo que a gente precisa compreender. O Enem é uma política pública de ingresso ao ensino superior no Brasil. É uma prova promovida pelo Estado brasileiro. Portanto, meus anjinhos, vocês precisam compreender as regras do jogo do Brasil. E, em última instância, vamos ver alguns aspectos fundamentais da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, porque ela nos apresenta alguns pontos centrais que estarão presentes na prova do Enem. Eu tô aqui com os artigos da Constituição, eu quero ler algumas coisinhas para você entender algumas ideias que vão transpassar essa prova. Vem comigo. Primeira coisa, o artigo 1º da Constituição diz assim: a República Federativa do Brasil constitui-se num Estado democrático de direito. Isso é muito importante. A Constituição de 88 foi feita logo após a ditadura, portanto, o Brasil é uma república e uma república democrática. Os princípios democráticos, a ideia da participação popular, ela é central para o Brasil e para a prova do Enem. República democrática. Olha só o parágrafo único. Todo poder emana do povo. A ideia de que a soberania está com o povo, que exerce por meio de representantes, é uma democracia indireta, mas também pode exercer de forma direta. Este é um princípio da República do Brasil e isso é importante para a sua prova. Valorizar princípios democráticos e a participação popular, de forma indireta e também direta. Outro aspecto importante, artigo 2º, são poderes do Brasil o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Perceba, isso tem base iluminista, isso tem base a partir da Revolução Francesa. Meus caros, entender o mundo pós-Revolução Francesa e os princípios iluministas que sustentam a Constituição, isso é muito importante. Muitas questões sobre isso caem na prova de Ciências Humanas, ali na área de Filosofia, mas também História. Perceba, o Brasil é formado por 3 poderes. A divisão de poderes, a harmonia dos poderes é importante para você que vai prestar a prova do Enem. Mas vamos lá. O artigo 3º é talvez o mais importante. Vamos lá. Diz assim o artigo 3º. Constituem-se objetivos do Brasil. Ou seja, o Estado brasileiro está falando, o Brasil existe e a Constituição, a Carta Maior, a Carta Constitucional, define que é o objetivo do Brasil. O quê? Olha só. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. O Estado brasileiro coloca isso como objetivo, uma sociedade livre, justa e solidária. Olha só o parágrafo 2º. Garantir o desenvolvimento nacional, ou seja, o Estado se coloca na lei como responsável por garantir o desenvolvimento. Mas, sobretudo, olha só, o parágrafo 3º. Erradicar a pobreza e desigualdades, sem preconceito, de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Perceba uma coisa, meu anjinho. Se a Constituição diz que é objetivo erradicar a pobreza, é que ela parte de uma constatação. O Brasil é um país com pobreza. Se ela fala que é objetivo reduzir desigualdade, é porque ela parte de um pressuposto. O Brasil é um país profundamente desigual. Perceba, a Constituição, ao apontar seus objetivos, ela aponta críticas a ela própria, ao próprio Estado brasileiro. E este é um processo construído historicamente. Plantation, escravidão, regimes autoritários criam pobreza e desigualdade. E olha outra coisa, sem preconceitos. Se a Constituição fala que deve fazer tudo isso sem preconceito, é que ela também parte de um diagnóstico. O Brasil é um país profundamente preconceituoso. Preconceito de gênero, preconceito de região, preconceito de raça. Portanto, o Brasil é um país atravessado de preconceitos. E no Enem você deve compreender isso e fugir, combater nas alternativas toda e qualquer forma de preconceito. Perceba um olhar que vai se desenhando na sua prova. Muito bem, prossigamos. O artigo 5º diz assim, é o artigo fundamental dos direitos civis, das liberdades individuais. Vejamos, o artigo 5º diz assim,
Todos são iguais perante a lei, igualdade jurídica, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros os seguintes direitos: direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Perceba, liberdade individual e igualdade jurídica. Princípios aí iluministas, base da Revolução Francesa, por exemplo. Perceba, o artigo 5º traz liberdade para o indivíduo e traz igualdade diante da lei. Mas, olha só o artigo 6º. São os direitos sociais. São direitos sociais. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância, assistência aos desamparados. Perceba, diferentemente do artigo 5º, que o Estado precisa diminuir. Para você ter liberdade, para você ter liberdade de expressão, por exemplo, o Estado não pode te censurar. Para você ter liberdade de ter sua propriedade, o Estado não pode confiscar a propriedade. Direitos individuais. Por outro lado, no artigo 6º, o Estado tem que fazer o contrário. O Estado deve garantir direitos, o Estado deve agir, deve criar escola, deve criar hospital. Perceba, a Constituição define que o Estado deve agir e criar direitos sociais, deve criar políticas públicas. Uma dessas políticas públicas se chama Exame Nacional do Ensino Médio. Perceba, esta é uma lógica que atravessa toda a prova. Vamos ver alguns temas muito importantes e que sempre caem no Enem? Lutas por direitos. Em qualquer tempo, em qualquer espaço, seja na Roma Antiga, seja na Grécia Antiga, seja na Idade Média, a ideia de lutar por direitos, a ideia de um grupo reivindicando direitos, reivindicando participação política, reivindicando que sua voz seja ouvida. Perceba, luta por direitos está plenamente presente nos princípios da Constituição. Que mais? Resistência a violências. A ideia de que é legítimo resistir a toda e qualquer violência, a todo e qualquer autoritarismo, este é um princípio da Constituição e também atravessa várias questões do Enem. Resistência a regimes autoritários, resistência a ditaduras. Além disso, combate ao racismo e a desigualdades. Toda e qualquer questão que apresenta uma perspectiva que trabalha a categoria de raça ou de desigualdade, é importante se olhar de forma crítica. É importante você olhar com muita sensibilidade, porque o Enem é uma prova que vai priorizar este debate. Então perceba, algumas temáticas como imperialismo, neocolonialismo, darwinismo social, racismo científico, são questões que atravessam a prova do Enem. Prosseguindo, valorização da diversidade. Num país profundamente preconceituoso, a prova do Enem vai valorizar a ideia de pluralidade, a ideia de diversidade, a ideia de que não tem um português certo e um português errado, mas tem formas diferentes de se expressão. Se você fez a prova do Enem, tem uma similaridade, uma proximidade com as questões, você sabe do que eu estou falando, beleza? Agora, orientações mais específicas. Meus caros e minhas caras, leiam a legenda com muita atenção, porque muitas informações preciosas que muitas vezes nos direcionam a resposta estão na legenda, estão na referência do texto de apoio. Muito bem. Outra coisa, imprescindível, situe historicamente a fonte. Em que tempo, em que espaço, qual que é o contexto? Isso vai te ajudar na questão de geografia, de história, de filosofia, de sociologia. Situe historicamente. Prossigamos. Compreenda bem o comando. Leia várias vezes, se necessário, o comando da questão, aquele enunciado que está ali acima das alternativas. Compreensão do comando é imprescindível. E, por fim, respire fundo. É só uma prova, nada mais que uma prova. Respira fundo, cabeça erguida, dignidade e um excelente Enem. Professor Basílio, canal Historiando, desejo a vocês um excelente Enem. Estarei aqui para comentar a prova. Um forte abraço.